E aí, galerinha que está nas suas casas aí, curtindo, muitas vezes sentado, ou você está no teu local de trabalho. Está começando mais um podcast, mais um Pod Cristão, mais um estudo da Escola Sabatina, a lição Jovens, cada vez melhor. E sem muitas prorrogações, se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, já deixa seu like e já compartilha. Compartilhando, você vai estar ajudando o canal e principalmente levando a palavra de Deus para pessoas que muitas vezes tanto necessitam. Algo que é simplesmente extraordinário da gente estar fazendo. Quero aí desejar e agradecer a tua presença que nos acompanha. Se você tem uma playlist sempre ali que você pode estar sendo atualizado. E vamos junto, vamos com a gente aqui, que hoje a gente tem uma pessoa que nunca compareceu aqui, que nunca veio. Nós estava agoniado. Há um ano que a gente está tentando marcar com ela, não tinha espaço na agenda dela, né? Então é um pouco complicado. Cheio de afazeres. Cheio de afazeres. Gente, não sei até onde pegou. Eu muito feliz de estar aqui com vocês. E, caraca, a apresentação que vocês fazem aqui, eu vou deixar meu currículo no final do curso. Muito obrigada, gente. É um grande prazer estar conversando sobre um assunto tão importante com todos vocês e com o pessoal que está nos assistindo também. Bom, gente, é uma alegria também estar aqui mais uma vez. Com Elton, Vitor, Lorraine também, uma amiga da Lorraine há muito tempo. Então, é isso, bora para a lição. Vambora. Vambora. Agradeço de coração a presença de vocês, é uma honra tê-los aqui, né? Um futuro pastor, uma futura psicóloga. Né? Psicóloga, eu gosto de... a minha mãe era psicóloga, né? Eu gosto de parte psicóloga, tal, essa compreensão toda, leitura da mente, dá para ler a mente das pessoas. Psicólogo não faz isso, né? Não. A gente tem uma bolinha de cristal que ganha no final do curso. Era segredo. Mas vamos lá. Gente, antes da gente começar, nós não havíamos feito a programação, então quem é que vai fazer a oração? Já feito? Você não mandou para mim. Hoje a gente está com vários bugs aí. É o Felipe? É o Felipe. É o Felipe, cara, é o Felipe. Então o Felipe vai fazer a oração inicial para que a gente tenha aí a presença mais ainda do Espírito Santo que nos ajude sempre a compreender e também a compartilhar e transmitir a palavra. Filipão, contigo. Oremos. Grandioso Deus, amoroso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, principalmente como amigos e também com o pessoal que está em casa assistindo. Te pedimos, Senhor, a Tua presença aqui através do Espírito Santo e, Senhor, nos ajude a entender o tema dessa semana, que é a teocracia. E seja conosco e que nós, ao sairmos daqui, possamos sair mudados pela mensagem que o Senhor nos concedeu. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema da nossa lição hoje é Entenda a Teocracia, tá? O nosso texto bíblico-chave está em Ezequiel, capítulo 21. O Wellington está mostrando aí as nossas tirinhas, que é a nossa abertura aqui. E já aproveitando que você está vendo as tirinhas aí, a gente tem aqui 3 figuras, né? Uma pessoa num palanque, ele está, vou considerar aqui uma igreja, né? Ele está na igreja, no púlpito ali, falando. E ele tenta estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, né? A ideia, a mensagem que ele está passando, uma reunião ecumênica, tentando estabelecer, né? Você que, caso você não assistiu ainda e está assistindo pela primeira vez esse vídeo, pega os nossos vídeos anteriores que vai falar um pouquinho da mensagem que vai contextualizar um pouquinho do conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje a respeito da teocracia. Então, assim, ele tenta justamente, né, fomentar, ele tenta colocar isso dentro de um questionamento, né? Ele começa a compartilhar uma ideia, né? Nós sabemos que, inclusive, está dentro das profecias, que isso é algo que a gente já, dentro do estudo, da leitura, a gente sabe que isso é proeminente de se acontecer,
Mas a ideia aqui, e aí já tem, o que eu achei engraçado aqui, é o cara falando, ó, corre que é cilada. Né? Corre que é cilada, rabino, tipo assim, é uma presepada muito louca que o cara está propondo aí. Gente, por quê? Aí eu vou, assim, não é só bater o olho nas tirinhas ali e a gente ter essa interpretação. Então, a gente realmente, as tirinhas, qual que é a primeira sensação? O cara tá dentro de um púlpito, dentro de uma reunião, realmente, né? E está apresentando uma ideia completamente inovadora ou, ao mesmo tempo, replicadora, né, de uma situação ali. E um das plateias ali falou, gente, isso aqui não está batendo bem. Porque provavelmente ele leu Ezequiel 21. Quando a gente lê Ezequiel 21, a gente vê que realmente essa ideia aí de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, né, é uma presepada mesmo e a gente não deve cair nessa cilada. Então, o dia de sábado, que é o primeiro dia do estudo da nossa lição, já tem essa como introdução e a gente vai entender um pouquinho, né, essa questão de teocracia. A palavra que está em Ezequiel, ela é até bem forte, né, uma profecia contra o povo de Israel ali, antes deles serem cativos ali para a Babilônia, tem toda... É teólogo, né? É por isso que ele está me olhando, cara de bravo. Exato. Entendi. Você pode corrigir, depois a gente corta, a gente edita. Brincadeiras à parte. E aí a gente tem essa mensagem. A mensagem de Ezequiel, ela é uma mensagem forte, né? É Deus entregando através do profeta ali uma palavra, porque o povo tinha se desviado mais uma vez e tinha sido infiel. O que gera uma contradição, inclusive, das tirinhas, como eu citei. Aquilo que Deus profetizou a respeito de Jerusalém, então vai tudo de encontro, né? O homem aqui tem cara de político, cara. Eu acho que ele é um político, não é não? Deve ser. Existem políticos bons. Demora um pouco para sair essa frase, mas existem. Tá? Não é isso aí, não vou generalizar. Mas aqui é uma pessoa aí com uma ideia, né? Mas ele vai um pouquinho de encontro, ele vai um pouquinho em contramão aquilo que a gente leu em Ezequiel, que é o nosso texto bíblico-chave. A teocracia, digamos assim, é uma fusão, né, do contexto político-religião, onde a religiosidade passa a ter um certo poder sobre as tomadas de decisões, ela passa a trabalhar como Estado, né? Isso aconteceu no passado, inclusive na época da crucificação, e desde aconteceu, ela se perde poder, que aí a gente tem um estudo das profecias. A gente tem um estudo de algumas profecias aqui de Daniel, né? Sim. Temos vídeos aí que você pode estar vendo no nosso canal que você vai poder contextualizar. Se tiver alguma dúvida, escreva para nós aí, deixe o nosso comentário que a gente tem um prazer imenso de responder. E aí depois essa questão do clero religioso perde-se o poder, e aí a tendência é que no final dos tempos isso volte, né? Isso volte a ser dado à questão religiosa. E a gente já podemos concluir, acho que a introdução ficou legal, se os nossos convidados quiserem fazer alguma menção de alguma coisa. Não vou descrever tudo sobre teocracia, porque eu acredito que ao longo da nossa lição a gente vai falar. Se os nossos convidados não tiver, o Felipe continua me olhando com cara de bravo. Se os nossos convidados não tiver nenhuma menção aí, eu já vou passar o domingo para você, meu amigo. Pode ser. Então, Vambora. bora lá. Aqui na parte de domingo, vem com o título Teocracias Humanas. Se você viu aí a lição 6 e a lição 5, as últimas duas lições, elas vieram falando um pouco sobre Martinho Lutero, quem que era, o símbolo que ele fez, né? A obra que ele fez, quem que ele foi. E nessa lição 7, ela vem falando um pouco sobre João Calvino, que ele foi um jovem ali, que ele também um pouco parecido, bem pouco parecido, porque depois ao longo do tempo ele mudou, né? Virou ali uma chavinha na cabeça dele, mas ali no começo ele era uma pessoa que era católico, então ele acreditava em Deus, ele tinha alguns ensinamentos ali dentro do catolicismo,
mas em determinado momento ele começou, por conta própria, ele quis estudar a lição, a Bíblia. E assim ele foi descobrindo novas coisas, e vendo que aquilo que ele tinha aprendido na igreja não era muito bem aquilo que a igreja pregava. Então ele começou a ter vou colocar rebeldia, vamos colocar assim, que ele viu que não era bem assim como a igreja estava falando. Depois ele se mudou ele saiu da França para Genebra, que é na Suíça, porque ele começou a ser perseguido, e ali na Genebra, depois de um movimento que aconteceu, foi uma cidade ali, eu diria até o país, de forma geral, foi um país onde que os maiores protestantes estavam se reunindo e não estavam sendo tão atacados pela igreja. Naquela época, a igreja católica. Então, ele se mudou para lá e, com isso, um ambiente mais amistoso, um ambiente onde havia pessoas que falavam a mesma coisa que ele, acreditavam na mesma coisa que ele talvez se viu uma oportunidade de, pera lá, aqui eu acho que eu posso talvez me dar bem. E onde ele começou a impor aquilo que a igreja católica impunha, mas de uma forma diferente, mas ele começou a querer ser o líder, e aquilo que a igreja católica faz, de que o Papa, né, falou, é regra. Então ele quis, talvez ali, estar no mesmo pé de igualdade, que o que ele falava era aquilo ali que acontecesse. E aquelas pessoas que não acreditavam no que ele falava, ou não queriam seguir o que ele falava, era preso. Não sei se aqui na lição não relata ao ponto de morte, mas aqui cita, né, até um inimigo, eu diria, que eu até perdi o nome do rapaz, que é João... Miguel de Serveto? Miguel de Serveto, isso, exatamente, que foi um rapaz de que naquele momento... Foi condenado à morte. É isso. Não, é que você tinha falado... Foi? Que eu não sabia. Porque aqui no começo da lição só citou de que ele havia sido preso, né? Depois eu não estava lembrando se ele havia sido morto ou não. Mas ele também teve esse mesmo processo do João Calvino. Ele saiu do lugar por causa da perseguição, foi para esse lugar onde o João Calvino estava, mas o João Calvino ele já estava tomando posse, prendeu o cara, e depois ele veio a matar esse João de Serveto, porque ele tinha essas ideias diferentes de João Calvino. E uma parte que eu achei interessante, que eu já finalizo, que a lição grifou aqui, que ele saiu de um lugar porque ele estava sendo perseguido, e depois ele se tornou o perseguidor de outras pessoas. É isso. Exatamente. E atribui uma intolerância religiosa bem grande. Gente, já vamos para segunda-feira. Segunda-feira Alô. Sim. Segunda-feira é contigo, fique à vontade. Vamos lá. Sim. Eu acho que faz um link muito interessante entre domingo e segunda, porque no domingo fala sobre a teocracia humana, e eu até anotei que o grande problema não é a teocracia em si, mas o fato de que aqui são os humanos que coordenam isso. E na segunda-feira ele vai fazer esse desenrolar, né? Como a Bíblia trata esse assunto, desde ali dos primórdios até Ezequias, né, que é mencionado como texto-chave. Então, na segunda-feira, a gente percebe que a teocracia, segundo a lição, é uma forma de governo na qual todos os assuntos humanos, sejam temporais ou espirituais, civis ou religiosos, estão unidos sobre o controle de Deus. Então, essa é a teocracia cristã, religiosa, que acredita em um Deus. Mas qualquer governo que siga aquelas cosmovisões da religião que existe ali, é como se fosse uma teocracia também, que a gente vai ver mais para frente.
E é interessante notar que Deus ele tinha esse plano, de certa forma, no início, ali com o povo de Israel. Então, Moisés foi esse responsável por começar essa teocracia, vamos dizer. Quem seguia ali as regras eram impostas por Deus. Moisés falava, era boca de Deus ali para o povo, era um profeta. Então, funcionava porque Deus estava ali comandando o povo com as ordenanças, com os conselhos. Então, tudo que ele colocava, o povo deveria obedecer. E eram regras muito positivas, leis muito importantes e boas para o povo. O problema é que ali, quando ele instituiu Davi, não foi como se ele quisesse, mas como se o povo pediu. O povo queria ali parecer com as outras nações que tinham em volta, e não falou, não, nós queremos um profeta, não, nós queremos um rei. Nós queremos ali ser parecidos com as outras nações que têm ao nosso redor. Veio Davi, um homem de Deus, que também conseguiu seguir a vontade de Deus, reconhecido também como um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Só que, embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, os seus filhos, os seus descendentes, os reis que viram depois, não seguiriam tão bem as ordenanças de Deus e levariam a nação a se corromper, fazendo com que a teocracia fosse algo negativo, prejudicial e algo que o povo nem mais seguia, porque começou a ser influenciado pelos outros povos também. E Davi só foi uma figura positiva porque ele escolheu seguir a Deus. Outros homens também, a partir ali de Davi, Salomão também conseguiu seguir, mas em alguns momentos essa história começou a se tornar pesada para o povo e não fazer qualquer papel do povo, né? Refletir a imagem de Deus para os outros povos. Então, a intenção de Deus em ter uma nação única ali em Israel era que essa nação pudesse influenciar os outros povos, mas isso não aconteceu mais. Então, a gente vai ver mais para frente o que aconteceu, né? Que o texto-chave ele mostra, que foi a ruína de Israel. Existiram promessas, vários profetas vieram, prometendo, olha, se vocês não seguirem a vontade de Deus, vocês serão destruídos. Mas Ezequiel, capítulo 21, é realmente o ponto final, onde Deus fala, essa nação não existirá mais. E vocês não seguiram a minha vontade, vocês serão destruídos. E é interessante que o capítulo ele vai falar que, realmente, Nabucodonosor, a Babilônia, que estava ali dominando já Israel, não foi porque eles quiseram, mas Deus enviou. Então, até as outras nações, Deus estava comandando. Deus comanda tudo, coloca e tira pessoas do poder. Mas Israel não existiria mais. Então, segunda-feira, ele tem esse ponto. Muito legal. Lu, você falou para mim uma palavra-chave, né? O tema ruína, a gente viu que ele é totalmente, assim, bem apropriado, né? Mas o problema não é a teocracia, o problema é o homem. Quando isso está regido, né, ornamentado pelas mãos humanas, é a hora que a coisa desanda mesmo, infelizmente. É uma história muito legal, porque Deus ele realmente tinha isso, como você mencionou, e esse ponto foi muito legal. O problema, então, pessoal, que eu achei legal do que a Lolo falou foi... eu falei Lolo, né? Gente, Lolo é o que a gente chama ela, tal, desde quando eu conheço ela, e aí ficou desse jeito. Então, que é esse ponto. O problema não é a teocracia, e sim o ser humano. Já vou passar para terça-feira, o Filipão já chega explicando para nós a terça-feira aí, meu amigo. É contigo. Bom, Vitor, antes de tudo, né? O olhar não era fulminante, viu? Se a gente que está lá na sala de aula não recebe esse olhar dos professores, com certeza a gente não vai produzir isso em lugar nenhum. Sossegado. Bom, a parte terça me chamou a atenção aqui. O texto é um texto difícil, né, de Ezequiel 21, então não é um texto para a gente ler assim só superficialmente, né? Ele traz uma mensagem muito mais profunda. E eu achei interessante que ele carrega parte da expectativa de todo o Velho Testamento, né? Que é a questão da expectativa do Messias. E o Messias ele viria do trono de Davi, da raiz de Davi, né? Então ele deveria ser descendente de Davi. E os textos, né, conforme o povo iria interpretar, era como se esse rei
ele fosse realmente um rei terreno, né? Então ele daria vitória para Israel. Só que essa foi a forma como o povo interpretou, né? Quando nós olhamos para Isaías, com o servo sofredor ali, nós olhamos também em Salmos, nós vemos que a alma dele seria como realmente uma oferta pelo pecado do povo, né? De todo o povo de Israel e de todo o mundo. Então, essa era a verdadeira expectativa, né, do Messias. E aí nós vemos se cumprindo ali em Jesus, né? Mas a grande questão é que o que funcionou, o que era a verdadeira teocracia. Essa é uma questão importante, né? Porque existe falsas teocracias que a gente viu, né? A gente sabe do Egito, né, que o faraó era considerado um deus. Nós temos outros reinos aí, né, Babilônia, que o rei tinha Marduk ali por Deus também por trás, guiando toda a questão dos reinos. E aí nós temos outros reinos depois, né, Roma, onde o imperador teria que ser adorado também, depois Roma papal. Mas a questão é que por que Israel era diferente? Né? Porque o rei, ou a pessoa que estava ali, o líder, representante, ele era um ministro do céu, né? Ele deveria ser quem colocasse as vontades de Deus em ordem, né? Ali com o povo. Então, ele não poderia fazer a vontade dele, né? Era a vontade de Deus. Então, nós vemos isso sendo cumprido em Davi, né? E a sua descendência começa a se desviar disso. Então, o propósito do rei não era ser realmente o que nós vemos como rei em outras nações, né? Na verdade, ele era um representante do céu. Só que a partir do momento que os descendentes de Davi começam a sair desse propósito, então ele já não cumpria mais o porquê ele estava ali. Então Jesus, ele se torna o verdadeiro descendente e aquele que cumpre o propósito, justamente porque ele, além de ser um representante de Deus, ele é o próprio Deus, ele tem o direito de fazer isso, né? Essa era a verdadeira questão que estava em jogo, né? O reino celestial. E é por isso que a lição traz essa questão da ideia de teocracia, né? No povo de Israel, mas também na nossa vida, né? Jesus como sendo o nosso representante no céu, Deus, e nós como representantes aqui na terra, não para colocar ou forçar o reino aqui, porque nós já temos um reino lá, né? Aqui nós somos ministros de paz, né? Que levam a mensagem do reino, não de um reino terreno, mas um reino celestial. Perfeito. Sobrou nada para falar. Filipão, fantástico. Ezequiel realmente tem muito mais coisa aí e a gente queria, tem hora que dá vontade de paralisar o tempo da gente poder ficar discorrendo e falando, né? Porque o tempo ele vai indo e a gente vai. Meu amigo, vamos já para quarta-feira. Vamos embora. Aqui na parte quarta, ela, como de praxe, ela vem trazendo pontos de reflexão, para a gente ver se aquilo ali que a gente está fazendo está certo ou não. E aqui, novamente, ela vem trazendo alguns pontos no sentido de tudo isso que a gente falou domingo, segunda, terça, de pessoas do nosso meio, que a própria lição citou aqui. Às vezes ela coloca, isso aqui é bacana, vamos fazer? Começa a se erguer pessoas, gerando assuntos, criando situações que a gente havia visto nas lições passadas, no sentido de tomar cuidado, né, com essas pessoas que, às vezes, impõem certas coisas, as coisas que vão falar, trazendo para o lado político, porque essa mistura de religião e igreja, é até um ditado popular, não se mistura, não se discute. Você tem a sua opinião política? Guarda para você. Você tem a sua opinião religiosa? Espalhe para o mundo. Sendo certo ou não. Porque não tem uma igreja certa. Tem uma igreja, não a placa da igreja. Tem o que a Bíblia diz que é certo. Não é a placa. Não é a igreja adventista, não é a igreja católica, não é a igreja diversas outras igrejas. É o que a Bíblia diz. Mas se você crê de todo o coração que aquilo que você está fazendo, a igreja que você está indo, o estudo que você faz, que aquilo é certo, mostre para o próximo. Tem uma discussão saudável. Às vezes, aquela outra pessoa que você for conversar, às vezes, ou pode ser uma pessoa que nunca
nunca nem ouviu falar de Bíblia, nunca ouviu falar de Deus, ou talvez pode ser uma pessoa que estuda e pode clarear a sua mente de uma forma diferente. Então, sobre coisas mundanas, acredito que são coisas que a gente não deva ser tão ferro-fogo. Questões políticas, questões... eu diria que aqui para o Brasil o que mais bate é a questão política. Todo mundo quer colocar, mas eu apoio fulano, você tem que apoiar ciclano, e não sei o que e tal. E está trazendo isso muito para o ambiente da igreja, e não é algo muito saudável. E sobre o ponto daqui que a lição colocou, a gente quer tornar o nosso mundo um mundo bom, para que aí, quando Jesus voltar, ele não vai ter que destruir o mundo que a gente vive. No sentido, tem que fazer mais escola, tem que apoiar a saúde, tem isso e aquilo, esperando que, se a gente resolver todos esses problemas do mundo, Jesus vai voltar, e ele não vai ter que mudar nada, não vai ter que destruir nada. E não é a gente que decide. A gente está se colocando no lugar do nosso Salvador, esperando de que, não, se a gente resolver isso, resolver toda essa problemática, Jesus falou, pera lá, eles conseguiram dar a volta por cima. Então, a gente coloca essa responsabilidade no ser humano, sendo que não é dessa responsabilidade. E quando Jesus voltar, ele vai sim destruir esse mundo que é de pecado. Ele vai apagar todo o mal e o pecado. E a gente coloca de uma forma de que, se a gente resolver todos os problemas do mundo, vai estar tudo bem, Cristo voltar, porque ele não vai apagar com nada. Não vai precisar ele fazer tudo que a Bíblia diz. Então, acho que é tomar esse cuidado com a forma que a gente fala no nosso dia a dia, às vezes muitas coisas no automático. Então, se policiar enquanto é isso, porque não vai haver, até a lição cita, né? Não vai haver uma nova teocracia, só vai ter uma, que é de Cristo, que é o que a Bíblia cita, que não é o ser humano que é a teocracia da forma que o ser humano acredita, é da forma que Deus impôs e que vai ser, e não tem vírgula ou ponto de exclamação, é um ponto, e só. E aqui da nossa rede semântica, a gente tem uma palavrinha que é reino. Queria que cada um aqui falasse uma palavrinha que lembra a reino. Eu fiz uma divisão assim no meio da palavra, né? O celeste e o terreno. Então, no celeste, é uma palavra por vez, né? Vai rodando? Pode ser. Não? Ok, porque Pode citar os seus aí. então eu vou falar tipo versos, tá? Então, celeste versus terreno. Então, sobre reino. Eterno e temporal, de Deus e do homem, e baseado em justiça e amor, o reino celeste, e força e intolerância, o reino terrestre. Legal. Acho que nós pode ir para quinta, Ela né? pegou, eu acho que podemos... Eu vou falar. Próximo, né? A gente deixa ela falar tudo, nunca mais a gente deixa, é uma só, uma palavra só. Desculpa. Mas Imagina, cada não. um tem uma interpretação, tem sempre Sim. alguma coisa. Eu já estava brincando. Pode falar. Reino Jesus. O Felipe começou a ficar olhando ali, eu falei, gente, ela falou tudo que eu tinha, anotado, ela foi falando, né? Casa, vou deixar assim, reino vou deixar como casa, vamos... Eterno. Amém. O Aletinho falou uma coisa muito legal, pessoal. Infelizmente, não há ajustes a ser feito nessa terra. Vai de encontro... Não por nossa parte. Não por nossa parte. Vai contramão à revelação, né? Inclusive a lição cita sobre isso, e que a teocracia só vai surgir novamente na Nova Jerusalém, quando descer ataviada como noiva para seu esposo. Um dia de grande esperança para todos nós e desejável, né? A volta de Cristo aí. Irmãos, já vamos para quinta-feira, aí é com vocês. Normalmente a gente deixa
livre, quem quer começar, quem não quer começar, e aí é com vocês, a gente já pode ir. Bom, quinta-feira eu achei muito interessante, Vitor Wellington, porque nós vemos ali a parte do capítulo que vai estar se referindo a Jesus. Né? Nós vemos Jesus no Novo Testamento usando o Ezequiel 21. Né? No Novo Testamento, Jesus diz, ali em certa ocasião, o quê? Que os humilhados serão exaltados. Né? E ele estava citando esse texto mesmo de Ezequiel. E o interessante é que Jesus, ele tenha sido intencional ou não, ele, além de citar esse texto, ele estava cumprindo nele, esse texto estava se cumprindo nele. Porque quando nós olhamos o contexto de Ezequiel 21, ele aponta diretamente para o Messias. E a gente pode até ver o texto, Ezequiel 21, verso 25, e aí que diz assim: e tu, ó profano e perverso príncipe de Israel, estava falando do rei da época, né, que estava imerso em pecado, idolatria e tal, e diz assim: cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa, né, diadema, coroa, o que já é e não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, as ruínas a reduzirei. E ela já não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito, e a ele a darei. Então, aqui ele está dizendo assim: você, rei, você príncipe, né? Por que príncipe? Porque o rei era Deus e o rei do povo era apenas um ministro de Deus, né? E aí ele chama esse príncipe de mal e fala assim: vou tirar sua coroa e vou segurar. E ela não será mais até que venha aquele a quem o reino, a quem tem o direito de recebê-la. E quem é aquele que tem o direito de recebê-la, que é raiz de Davi e que é, inclusive, o próximo da descendente de Davi, que tem essa questão de reinado? É o próprio Jesus, né? Porque depois nós vemos que os reis da descendência de Davi, eles são tirados da linha, né? São levados para a Babilônia e tal, e acaba isso. E o próximo é Jesus. Então nós vemos essa profecia se cumprindo em Jesus, e é incrível porque foi escrito muito tempo antes, né? Jesus, então, é aquele que é digno, que volta trazendo a vontade de Deus para o povo, né? Para o seu povo. E então ali ele estabelece o reino de Deus não como temporal, mas como celestial, né? Eu acho interessante também que a gente está falando aqui sobre a história, como Deus trouxe isso de uma forma crescente, né? De Moisés, depois Davi e outros, mas e hoje? O que a gente faz com essa informação hoje? Acho interessante que a Bíblia traz, em Romanos 13, de 1 a 13, Paulo, né, vai falar como nós, cidadãos, devemos nos comportar diante dessas informações. E eu acho muito interessante, eu vou procurar aqui para vocês verem o primeiro verso, lá de Romanos 13, que diz assim: que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, olha só que interessante. Ainda hoje, Deus, ele cuida dessa parte das nossas autoridades. É ainda Ele que dá poder e Ele que tira poder. E, às vezes, a gente vai pensar, nossa, mas as piores pessoas estão lá fazendo maldade. Claro que hoje tem a consequência do pecado. Mas, ainda assim, é Deus que norteia a história da humanidade. Ele falou do fim desde o começo. E outra coisa também é que nós devemos fazer o nosso papel, se tornarmos bons cidadãos. A gente faz parte, quando nós conhecemos a Cristo e escolhemos seguir Ele, desde esse momento nós já somos cidadãos celestiais. Nossas normas e nossa conduta deve se basear naquilo que Deus pede para que nós façamos. E um grande exemplo disso, de ser cidadão celestial em um contexto que é contra essa moral cristã, é de Daniel e seus amigos. Então, quando eles foram levados cativos ali, no mesmo tempo de Ezequiel, né? Ezequiel, inclusive, foi levado cativo, né? Ele é um dos carinhas que foi. Então, mostra que os dois lados, tanto os bons quanto os maus, eles vão sofrer as consequências deste mundo. Mas os maus serão consequências eternas e os bons serão consequências momentâneas. Então, Ezequiel, ele também estava ali no mesmo tempo de Daniel e
os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eles escolheram permanecer fiéis a Deus quando Nabucodonosor ordenou coisas que não eram apropriadas para a moral cristã, para a moral como filhos de Deus que eles tinham. Então, nós devemos seguir o nosso Estado, as leis que tem, sermos bons cidadãos, como Deus nos propôs, ali até nos 10 mandamentos, mas a partir do momento em que a autoridade pede para que nós façamos coisas que não vá de acordo com a vontade de Deus, então nós devemos colocar nosso pezinho para trás e continuar seguindo a vontade de Deus. Uma coisa interessante, né, Lolo, sobre isso também, é que quando nós vemos aqui a questão da natureza do reino de Deus, nós vemos que é uma natureza tão diferente que até tem aquela história de Jesus, né, que Pedro ele é interrogado conforme as taxas que eles tinham que pagar, né, os impostos. Aí ele entra para dentro de casa e aí Jesus pergunta para ele, tipo, parecendo que é para atiçar, né? Pedro, você acha que os estrangeiros deveriam pagar ou nós que somos cidadãos, né? E aí Pedro fala assim, não, os estrangeiros. Aí Jesus fala assim, é verdade. Então vai lá, pesca um peixe e paga, porque a gente tem que ficar de bem com eles. Porque mesmo sendo errado, a gente tem que... É o que eles estão pedindo, né? Em outras palavras, é o que Jesus estava falando. Então, nós vemos que o reino de Deus, ele é tão diferente do reino do mundo, que a ideia é que parece que a gente assim, está em outra atmosfera, né? A gente realmente deve viver nesse mundo, fazer as nossas obrigações aqui, mas parece que a gente está meio assim, meio lesado no sentido de não prestar atenção para esse mundo. Tá bom, tá acontecendo as coisas aqui, tá me obrigando a fazer isso, tá bom. O nosso reino é o reino de Deus, né? O reino do céu. E é interessante porque quando a gente vê os mártires, quando a gente vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, eles entregam a vida assim, olha, rei, o senhor está mandando ajoelhar, a gente não vai ajoelhar. Se Deus quiser salvar a gente, ele salva, se não quiser, não vai salvar. Mas a questão o senhor não vai fazer a gente se ajoelhar. Então é uma coisa assim, para o homem realmente parece loucura, mas é uma questão, é outro reino, são outros princípios. E são coisas que nos elevam na atmosfera. E Jesus fazia isso com facilidade, né? A gente viu nas lições passadas em relação a isso, que Jesus fazia as comparações sempre com o reino dos céus, que é diferente. Totalmente diferente. É legal é uma maneira assim, bem interessante que Jesus deixou claro que nós somos estrangeiros aqui, né? Com essa passagem do, vai lá e pesca o peixe e traz, vamos entregar. Então, assim, deixa claro que realmente a gente é estrangeiro e fica claro das nossas obrigações para com as coisas, né? Como acho que foi a Lolo que falou, independente se é bom ou ruim, foi instituído por Deus. São poderes sobre nós. E aí eu entro no que o Felipe acabou de falar, a importância da nossa mente. Até a Bíblia fala, se você tem o seu coração e as coisas só para essa terra, que desprezível é o ser, né? Poxa, a gente ficar preso só nessas questões. Porque é pancada mesmo, é injustiça, infelizmente são coisas que a gente vivencia e que dá vontade de desaparecer desse plano aqui. Tem muita coisa boa, por exemplo, momentos eu com minha filha são momentos extraordinários da minha vida, mas jamais se compara com aquilo que a gente vai viver no reino de Deus. Não é que parece outra atmosfera, não, é outra coisa, é uma coisa, chega a ser limitado, a nossa mente é bem limitada para que a gente talvez, acho que não sei se existe comoção, não é nem comoção, não sei se existe desprendimento mental a ponto de conseguir atingir qual que é a grandeza de uma coisa dessa. Aí eu começo a pensar, a santidade de Deus aqui na terra derrete os montes como cera, então o que eu vou pensar disso, né? Um Deus eterno, que ele precisa ser totalmente atemporal de todas as coisas. Acho que o reino de Deus ele começa a ficar completamente, e muito bem colocados por vocês dois. Gente, já vamos entrar um pouquinho na sexta-feira, pouquinho não, a gente já está entrando na sexta-feira. Tô amando, tô aprendendo muita coisa com vocês, tá muito gostoso, eu gostaria de ficar mais tempo, só que a gente já está atingindo o nosso time limite aqui. A natureza da comissão.
eu vou ler literalmente aquilo que está escrito na lição, depois eu vou deixar o Aletinho falar alguma coisa, e aí a gente passa por todos aqui e já começa a entrar no encerramento. Assim, os discípulos foram feitos embaixadores seus e lhe foram conferidas as credenciais. Uma das coisas que eu acho que nossos dois convidados aqui citou a respeito disso, né? Muito legal a passagem sobre Daniel, né? Que a Lolo falou, e depois a complementação do Felipe ficou bem legal. Gente, a gente não combinou nada. E é impressionante como eu vi realmente o Espírito Santo trabalhando como se a gente tivesse feito um roteiro de coisas, né? E é muito legal isso, complementando uma coisa com a outra. E eu vou ler aqui e já vou passar o Eto. Antes de deixar seus discípulos, Cristo definiu mais uma vez a natureza do seu reino. Trouxe à lembrança deles as coisas que ele havia falado anteriormente com relação a esse reino. Declarou-lhes que não era seu propósito estabelecer neste reino, nesse mundo, um reino temporal. Aí eu lembro um pouquinho até do que a Lolo fez, né? A divisão lá, ela falou eterno e temporal, né? Eterno, isso, aí teve isso aí. Muito legal. Gente, muito boa lição, mas eu já vou deixar com a Letinha e depois a gente faz o nosso encerramento de sexta-feira e os nossos convidados aí falam as suas últimas declarações antes da gente fazer o encerramento. Uma parte que eu achei interessante aqui, não só dessa lição de sexta, mas das outras lições passadas, que colocou novamente de que os discípulos ainda, mesmo depois de vários ensinamentos, de várias falas de Cristo, eles vendo o poder de Cristo, eles literalmente convivendo e vivendo com Cristo, eles ainda tinham uma certa desconfiança, não tinham eu diria que não era uma coisa 100%. Eu diria que, mesmo depois de Cristo morrer, depois de ele ter subido ao céu, ter voltado, né, ao céu, passado um tempo ainda, eles ainda estavam ali em processamento. Acho que talvez alguns anos após, eles realmente vivenciando individualmente, cada um, eles sentiram, o céu realmente é uma coisa extraordinária, eu preciso espalhar ao máximo para as pessoas que eu puder, ao máximo de gente que eu conseguir atingir. E a lição aqui, ela citou de que, em alguns momentos, eles tiveram esses desconfianças, não confiavam totalmente, e Cristo puxava eles, é assim, por isso, eu confio a vocês as boas novas da nova terra, eu voltarei aqui eu estou parafraseando, mas eu voltarei para o lar do meu pai, mas eu estou confiando a missão de entregar as boas novas a vocês. Então, talvez ali, em alguns, criou pera lá, eu fui escolhido no meio de uma multidão, entre 12, estou aqui caminhando há um tempão com o cara morreu, eu vi ele ressuscitando, ele confiou totalmente em mim, alguma coisa boa isso aqui é. Então, talvez, com isso, com eles vivendo com Cristo, eles viram de que realmente eles tinham um propósito. E eu acho que se a gente pegar muito do que foi falado na quinta e trazendo isso para a gente, se a gente colocar que a gente tem um propósito, confiar de que não é responsabilidade nossa querer mudar o mundo, a gente já sabe o fim. O fim é um só, não cabe a nós. É lógico, a gente tem que ter um convívio bom, né? Fazer ali a nossa parte, mas não que, hoje ao amanhecer eu vou mudar o mundo, né? Eu acho que não vai muito bem por aí. Então, confiar em Deus, fazer o que Ele pede, e com isso acredito que a gente vai ter no fim, tudo vai ter valido a pena. Acho que é isso. Lô, quer fazer um fechamento, uma conclusão?
Ah, fechamento não. Não, só desculpa, é uma conclusão, né? Vamos pegar, porque aí tem a conclusão também do Felipão, aí eu faço o encerramento. Perfeito. Que é uma responsabilidade muito grande, gente. Mas eu estava pensando no que você disse, Wellington. É que a gente já se conhece, né? Aí tem que trabalhar com a formalidade. Mas que... Não, tá tudo certo, tá em casa. Não é à toa que eu acho que de todas as coisas que Deus disse para os discípulos, essa foi a que demorou mais tempo para que eles entendessem. Porque até depois que ele ressuscitou, o cara ainda pergunta, e quando é que a gente vai tomar poder? Porque, tipo assim, ele ainda estava pensando que o reino de Deus seria naquele momento. E, gente, imagina que você está... Eu imagino os discípulos também, eles estavam assim, sendo oprimidos pelos romanos, então você imagina, você está numa floresta cheia de cobra, e a única pessoa que pode te salvar vai, olha para você e fala assim, olha, eu vou te ensinar algumas coisas, mas ainda não é o fim, tá bom? Aí ele vai embora e te deixa ali ainda nessa ilha. Então, é por isso que teve um boom tão grande quando teve a comissão, e aí foram os 12, depois foi os 70, aí depois já começou as igrejas lá, e carta de Paulo. Porque, tipo assim, estava todo mundo, não, a gente quer agora, a gente quer agora, a gente quer agora. Mas ainda não era o fim. E essa ainda é a nossa responsabilidade, ainda hoje. A gente ainda tem uma grande comissão a cumprir. Ainda existem pessoas que precisam conhecer a mensagem, conhecer... E é interessante, né? Teocracia. Teocracia, se a gente for olhar lá para trás também, vai lembrar política, e tudo isso está relacionado ao modo que você vive a sociedade, as regras, e nós temos que realmente ser cidadãos celestiais, mas ainda aqui na Terra. E isso, às vezes, parece muito difícil, mas é a obra, é o que nós devemos fazer aqui. E aí era isso que eu queria comentar. Bom, muito bom. Às vezes já acabou, né? Eu vou falar. Bom, gente, mas uma coisa que eu achei muito interessante, até um ganchinho no que a Lohane falou, é que nessa questão mesmo, quando os apóstolos eles recebem a missão, eles não estavam preparados, né? E a gente vê algo acontecendo que foi diferente do que aconteceu no passado ali com o povo de Israel, parecido, né, porque era um princípio eterno, mas também diferente. Porque nós vemos ali que o que acontece depois deles receberem a missão de Jesus ir para o céu? Eles permanecem em Jerusalém, oram juntos e recebem do alto poder, né? Então, nós vemos ali mais um princípio do reino sendo estabelecido, né? Aquele texto que diz assim, não por violência ou por força, mas pelo meu espírito. Né? Então, eu vejo que esse também é um princípio de Deus. Né? A questão do governo dele não é pelo poder, pela força, mas pelo Espírito. Né? E nós, como missionários hoje do Evangelho, é a mesma coisa que nós precisamos, do Espírito Santo. Né? Hoje, tanta gente militando, cristãos, né, às vezes militando por coisas, para a mudança no mundo, e, na verdade, o que Deus está falando assim, olha, para com isso. Milite pelas coisas do céu, e não impondo as coisas para as pessoas, pela força do meu espírito. É a única coisa que a gente precisa, né? Verdade. E já enfatizando o que o Felipe falou, é sobre liberdade religiosa. A maneira, respeitar isso, que inclusive é uma das frentes que a Igreja Adventista tem de muita força, veemência e envolvimento. Bom, a gente gostaria de ficar um pouco mais tempo, mas o nosso tempo já acabou. Eles querem ir embora, parece. Não, que isso, Eles já gente. fecharam. Conversar por isso é ótimo. Gente, põe na câmera geral aqui. O pessoal já estava até levantando. Vou fazer o Wellington. Você faz o encerramento? Você faz aí, ó. Pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês que acompanhou, que ficou com a gente. Oração. É verdade, é a oração da Lolo. A Lolo que vai fazer a oração. Bom, quero agradecer a todos vocês, porque depois da oração o Wellington já faz o encerramento, e aí o do encerramento acabou, porque encerramento é para acabar. Né? Ninguém vai fazer, não? Lolo! Gente, Lolo, faz a oração pra gente, por favor. Sim, oremos. Querido Deus, que maravilhoso a gente poder falar sobre a Tua palavra aqui junto. É uma sensação muito
muito gratificante, porque a gente sabe que está aprendendo junto e estudando esse tema que é tão importante para nós entendermos o contexto da nossa sociedade, mas também entendemos que a Bíblia ela não é teórica, ela é prática. Eu tenho que refletir a tua imagem aqui na terra ainda. Ainda muita coisa que a gente precisa fazer, mas que o teu Espírito Santo nos capacite através dos nossos dons, dos nossos talentos, para que a gente possa levar o Evangelho a todo mundo e aí sim o Senhor colocar a Nova Jerusalém. Aqui a gente poder morar eternamente com o Senhor. Pai, esteja conosco sempre, toda vez que a gente pegar a lição, que a gente possa entender a importância de estudá-la e também falar com os nossos amigos. É tão importante quando a gente pode compartilhar isso com as pessoas que a gente conhece, que o Senhor nos ajude, nos inspire nesse sentido também. E que abençoe muito nesse podcast, que ele possa ser levado para inúmeras pessoas que precisam ouvir e aprender de Ti. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, acabamos mais um programa de hoje. Fico feliz pela sua presença aqui. Se você gostou do programa de hoje, curte aí, ajuda bastante o canal e compartilha, né? Manda essa mensagem, espalhe esse evangelho. Se foi revigorante para você o programa de hoje, talvez para o próximo também possa ser. Espero você aqui na lição 8, defesa de direitos. Se você quer entender o que esse título quer dizer, o que essa lição vai falar, fica aqui com a gente na próxima semana, na lição 8, para você entender um pouco mais sobre esse título e sobre essa lição. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau!